Olá, eu sou Viviane Poubel e eu quero trazer um tema muito específico para você. Hoje nós vamos abordar a fratura do membro masculino. Você sabia que o membro masculino ele pode quebrar? Isso mesmo. O que acontece? Quando a gente olha a estrutura masculina, você vai ver alguns músculos e uma estrutura facial, que a gente chama de túnica albugínea. Essa túnica, vocês vão observar, é uma capinha aqui, ó, que envolve todo o membro. E essa capinha é como se fosse de fato uma fronha. Uma fronha é igual ao travesseiro. Quando o membro ele enche de sangue para ter as relações íntimas, ele aumenta a pressão interna do corpo cavernoso. O corpo cavernoso é uma estrutura muscular esponjosa que quando o sangue enche, ele vai inflando e ele gera uma pressão. Aqui a gente tem que tomar alguns cuidados. Você, homem, ou você que trabalha com a parte masculina, deve conhecer a bomba peniana. É, aquela bomba que vem de lojas específicas para atividade íntima. Aquela bomba, ela é bem utilizada, quando bem utilizada, ela vai trazer um benefício muito bom para vocês. Porém, se você não souber utilizar, você pode aumentar a pressão interna desse corpo cavernoso e gerar essa lesão. Como quando ele está ereto, ele fica duro. E essa rigidez, se ele, fraturar, né, quebrar, se ele romper essa estrutura muscular durante a rigidez, a gente dá o nome de fratura. O membro em si não tem osso. Então, às vezes a gente fala esse nome e o pessoal pensa, pô, mas não tem osso ali dentro, como é que quebra? Quebra porque ele se enche de sangue, fica rígido e dependendo da pressão que é feito nele, nessa rigidez, ele rompe a musculatura. O que aconteceu no caso que eu trouxe aí dentro do Instagram, ou que eu trouxe também para o Jornalzinho da Orogin, se você não conhece o Jornalzinho da Orogin, aqui embaixo você se cadastra para receber ele, tá bom? É um relato de um homem de 40 anos que teve a primeira fratura vertical. O que significa isso? Quando tem essas fraturas, normalmente ela acontece assim, ó, de forma horizontal. Quebra primeiro essa estrutura azul, que aí vai vazar o sangue, e dependendo da fratura pode pegar a uretra e a outra musculatura de baixo, que é o bulbo esponjoso, gerando também lesões de incontinência urinária, dificuldade para segurar o xixi, entre outras. No caso dele, a fratura foi vertical e foi o primeiro relato descrito, pelo menos até hoje que eu vi, na parte urológica. Esse homem, né, dependendo do que ele estava fazendo, ninguém sabe, ele rompeu verticalmente, ou seja, extravasou sangue. E o que aconteceu? Ele não sentiu dor, nem um estalo. Então, quando você está tendo uma relação, pode ser que dependendo dos movimentos, dependendo da velocidade, dependendo assim, da intensidade do ato, né, você pode bater na região púbica, no caso das mulheres, se você, né, tiver ali na parte anterior, e essa batida, ela pode gerar esse desnivelamento da musculatura, gerando essa lesão que normalmente é horizontal. O que acontece quando tem uma lesão dessa? Normalmente você escuta um estalido, tipo um quebrado mesmo. Logo em seguida, começa a ficar roxeado e uns 2, 3 dias depois ele começa a ficar com muito edema. Se isso acontecer com você, você precisa procurar um urologista imediatamente. Porque, como eu falei, pode romper os 3 canais, a parte do corpo esponjoso, a parte uretral e o bulbo esponjoso, que é a musculatura que segura ali a parte uretral. Então, no caso desse homem, não teve dor, não teve estalido, não teve extravasamento de sangue, porque houve uma ruptura vertical. Como é que ele descobriu, então? Passado mais ou menos umas 2 semanas, ele não conseguia ter relação novamente, porque meio que o músculo que estava cheio de sangue, onde ele continha o sangue, não estava machucado. Ele foi procurar um urologista para avaliar ali a situação dele e viu que tinha essa lesão. Deu tudo certo no final, né? Houve ali a cirurgia, ele recuperou 100%. Mas eu preciso explicar para vocês que se você souber tratar o seu assoalho pélvico de uma forma muito precoce, você vai evitar esse tipo de lesão. Ele é um músculo como o outro qualquer, então ele tem que alongar, ele tem que fortalecer e ele tem que mobilizar. Então você, homem, se não conhece a fisioterapia pélvica masculina, precisa conhecer. Agora deixa eu explicar uma coisa. Existem 2 tipos de fisioterapia pélvica no mercado. A fisioterapia pélvica convencional, que é aquelas que vão te avaliar via anal, não é essa que eu tô falando. E tem a fisioterapia pélvica sistêmica, que é o que eu trato há mais de 22 anos. Tem o meu curso, várias fisioterapeutas formadas pelo Brasil,
onde as fisioterapeutas elas vão te olhar em 4 pilares. O primeiro, avaliar a sua parte hematológica, saber como é que está seu sangue, como é que está a condução sanguínea no membro. 2, te ensinar sobre o alongamento. 3, te ensinar sobre esse fortalecimento externo dessa musculatura posterior e anterior. Sim, posterior é aqui e anterior é aqui, tá? Depois, mas se você quiser mais, depois eu te explico. Mas é estranho mesmo, aqui é a parte das costas do pênis. Então, essa musculatura a gente vai te ensinar a fortalecer de forma funcional e não só apertando e soltando. E vamos trabalhar com o seu assoalho pélvico para que você consiga ali ter um suporte na próstata e trabalhar a saúde prostática por meio da musculatura. Então, se você gostou desse conteúdo, é só seguir a gente. Se você é fisioterapeuta e quer saber mais sobre a fisioterapia pélvica sistêmica, é só comentar FPS, que nós vamos entrar em contato com você. E se você é paciente ou você quer ser tratado e não for aqui em Brasília ou qualquer lugar do Brasil, também comenta, quero ser tratado ou quero marcar uma avaliação, que nós vamos entrar em contato com você para que você possa ali ter essa avaliação específica. Muito obrigada e até o próximo vídeo.